Bom, pessoal, eu achei que aquela preguiça, aquela tiriça da Sul-Americana, ela tinha ficado lá, naquele jogo contra o América de Cali, em outros jogos que eu vi o Corinthians realizar na temporada. Não imaginei que essa preguiça, essa, essa lerdeza, ela fosse se repetir em jogos do Campeonato Brasileiro. Ou o Corinthians achou que ganharia de qualquer maneira do Mirassol, ou temos um problema físico aí gritante, ou a gente precisa repensar algumas coisas, porque o Corinthians não jogou para vencer o Mirassol. Foi a primeira vitória do Mirassol sobre o Corinthians. E assim, é um estreante na Série A que está muito ajustado, é um time que assim sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. Os caras estão jogando a vida todo o jogo. Então quem acha que vai chegar lá em Mirassol e ganhar pontos e tudo mais, que vai ser um saco de pancadas, está muito enganado, está muito enganado mesmo. E eu acho que o Corinthians pensou dessa maneira. Não foi só isso, evidentemente, mas em algumas atitudes, como a cavadinha do Memphis, você tende a menosprezar o teu adversário. Eu não acho que o Memphis aqui está proibido de dar a cavadinha. É o risco do ousado. Se você acerta, pô, maravilhoso, gênio, craque, seria exaltado, ainda mais se o Corinthians conquistasse uma vitória por conta disso. Agora, sempre tem o risco do erro, né? E se você erra, você vai ser cobrado por isso. Porque você precisa ter muita segurança. Ele não conhecia o Walter? Não teve ninguém do Corinthians para colar nele e dizer o que era o Walter? Não era o Alex Muralha que estava no gol, era o Walter que assumiu a condição de titular, que passou muito bem pelo Corinthians, que é um baita goleiro, experiente e sabe o que fazer. E mesmo assim escolheu o canto. E deu tempo de se recuperar pela elasticidade que ele tem. E conseguiu. E mesmo no rebote o Memphis não conseguiu fazer o gol. Só que aí os jogadores do Mirassol foram cobrar o Memphis por uma suposta né, soberba, humilhação. Gente, a cavadinha é um recurso técnico. Eu acho que fica mais revoltado e tem realmente que cobrar os jogadores, os torcedores do Corinthians em relação ao Memphis do que o Mirassol. O Mirassol não tem que cobrar do Memphis, mas também acho que é do jogo. Acho que se eu tô num time aqui, o adversário faz uma cavadinha, o cara erra, eu vou lá e encho o pacová do cara. Eu falo assim, e aí, filhão, você achou que ia se criar aqui? Veio dar cavadinha aqui. Não, aqui não é assim, pra fazer gol na gente é difícil e tal. O jogo de futebol, ele também é um jogo psicológico, ele é um jogo emocional, é um jogo que você... E o Memphis sabe muito bem disso. E ele errou, ele assumiu o risco e cometeu um erro. O Dorival não gostou, deu para perceber na entrevista. Claro que diz que é uma questão a ser revista internamente, mas ele fala assim, eu vou querer ouvir dele primeiro. Eu vou querer ouvir dele primeiro, porque daqui a pouco, assim, é aquela coisa, o que você pretendia ali? Ah, claro, ele vai dizer, eu pretendia fazer o gol, eu treinei assim, como o Pato disse lá atrás, né, com o Dida em 2013. Não, eu treinei dessa maneira. Irmão, o jogo tá 0-0, fora de casa, jogo difícil, como são todos do brasileiro, afunda o goleiro, depois você pensa na cavadinha. Mas, né, é aquela coisa. O Memphis ele tem essas coisas e ele é assim, ele é desse jeito, ele sobe na bola, ele dá uma caneta de vez em quando, ele grava um clipe, ele vai na comunidade, ele é esse cara. E ele ali quis dar uma cavadinha, tá tudo bem? Não, não tá. Porque o momento do time não é confiável. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians, fora de campo, dentro de campo e tal. Então ali, cara, ganha a porra do jogo. Vai lá e resolve. Claro, sou eu aqui dizendo desse lado. Mas se ele faz o gol, a gente não ia estar discutindo. É que ele assume um risco de algo que não precisava, na minha opinião. Vai e resolve. Pênalti é difícil, cara. Você tem um goleiro do outro lado, sabe? Os goleiros evoluíram muito nesse sentido. Então, hoje, para bater pênalti, cara, você tem que ser muito consciente e tal. E ele assumiu esse risco. Só que aí, continua 0-0. E aí, felizmente, para ele consegue meter a bola na cabeça do Kaká ainda no primeiro tempo. O Corinthians vai para o intervalo ganhando de 1-0. Olha que loucura, uma assistência do Memphis, de escanteio, na cabeça do Kaká. Que eu até falei no momento do gol dele, falei, cara, o Kaká foi premiado, porque ele não tá fazendo maus jogos. Muito se fala da defesa do Corinthians e tal, mas assim, o Félix Torres, o André Ramalho, esses caras estão vazando demais. O Kaká, pelo menos ele tem correspondido. Corta pra outros gols do Mirassol em que o Kaká teve uma participação terrível. Não só ele, o lateral Mateuzinho. O primeiro gol, né, que é o gol de empate,
no começo do segundo tempo, assim como aconteceu com o América de Cali, puta, que apagão, né? Vindo de um lateral, o cara pela esquerda consegue o cruzamento e o Edson Carioca faz o gol na pequena área. Pô, tomar um gol desse, começando o segundo tempo, sabe? É de um time que entrou meio desligado, entrou meio, não, estamos ganhando, vamos ver o que acontece, tanto faz como tanto fez. Não pode ser assim, não pode ser assim. E o segundo gol é um gol, é um gol assim meio que também é nas costas do Mateuzinho, o cara consegue cortar, a bola desvia ainda nele, encobre o Hugo Souza e o Gabriel lá chega para concluir, para fazer o gol da virada. E ainda teve um terceiro, que foi anulado porque bateu na mão do jogador do Mirassol, mas o que o Kaká tava fazendo nesse lance aí, dando as costas pra bola, não sabendo onde a bola tava, aí o cara toma a frente dele. O Félix Torres, cara, deu algumas pichotadas no jogo, que assim, porra, se o Dorival queria algum recado do tipo, não, o Félix Torres, como ele diz na coletiva, vai bem na seleção equatoriana, tá bom. Acho que deu pra ver, né, Dorival, como é que é o Félix Torres no Corinthians. O meio-campo tava meio diferente, assim, porque eu falei pra vocês, né? Ele gostou muito do Maicon no último jogo. Maicon abrindo o meio-campo, o Ranieri mais à direita, Bidon à esquerda, Coronado na ponta do losango. Foi essa maneira como o Dorival começou o jogo. E me surpreende muito o Ranieri se soltando mais, assim, né? Não que ele não possa fazer isso, mas ele sempre vem dizendo, né, que já jogou como zagueiro, ele funciona muito bem entre os zagueiros, entre os defensores lá atrás e tal, é um cão de guarda na primeira função. Ok, o Maicon tem a qualidade do passe e tudo mais, mas ele tá deixando o Ranieri se soltar um pouco mais, o Maicon como primeiro, o Bidon na esquerda e o Coronado na ponta do losão. O Coronado acho que fez um bom jogo, cavou o pênalti inclusive, né? Cobrado pelo Memphis de maneira errada, mas ele chuta e a bola só desvia e vai para baixo e o Walter faz a defesa, porque ela bate no braço aberto do jogador que tá de costas ali, né? Vai das costas para a bola e deixa o braço aberto, mas é mais uma jogada do Coronado. Ele tentou algumas finalizações bem ao seu estilo, ele distribuiu o jogo enquanto teve em campo. E aí no segundo tempo o Dorival chama a cavalaria, né? Porque aí ele coloca Carrilho, Yuri Alberto, jogadores que ficaram no banco de reservas. O Héctor Hernandes, o Thales Magno, o Alex Santana, ele põe toda essa galera aí. O Thales Magno continua sendo aquele jogador que pega a bola pelo lado esquerdo, ele faz uma finta, um drible nele mesmo, assim, o cara tá na frente dele, aí ele volta atrás com a bola. Ele não tenta uma jogada. Ele não vai pra linha de fundo, ele não busca o drible. Quando ele busca, ele perde a bola. Ele tá completamente fora, sem confiança, tá zonzo, assim, o Thales Magno. Não consegue corresponder. O Alex Santana entrou visivelmente sem ritmo de jogo, porque o cara não joga nunca. E é bom jogador, tá? É bom jogador, dá sequência pro homem. Porque ele entrou assim, cara, mas dava pra notar que ele não sabia como correr, ele não sabia qual o peso da bola. Aí ele errava um passe aqui, sabe, se atrapalhava num lance ali. Precisa jogar mais, porque ele tá sem ritmo de jogo, ele não entra nas partidas. Quem mais, deixa eu ver, que entrou? O Yuri não recebeu nenhuma bola, né? Então nem dá pra acreditar alguma coisa ao Yuri Alberto. Mas enfim, o Corinthians perdeu bem perdidinho, não fez nada pra mudar. As trocas, obviamente, melhor em termos de qualidade, mas não foi o suficiente para que o Corinthians se impusesse, a gente, né, enxergasse que daqui a pouco poderia empatar e vencer. E assim, os jogadores me incomodaram um pouco de novo, assim, sabe? Eu fiquei bem incomodado, achando que, pô, sul-americano, os caras desdenharam e tal. Agora no brasileiro, ok, é contra um paulista, é fora de casa, daí não vale. Um time que veio recém da Série B, daí não vale. Aí não tem que jogar a Vera. Então, assim, me incomodou um pouco a postura dos atletas. Espero que tenha incomodado o Dorival também. Para que o Dorival chegue e diz assim, rapaziada, deu né? Deu né? Esse tipo de jogo aí, vocês têm que entrar a sério do início ao fim. Ou a gente vai perder, como aconteceu. Então, eu confio muito no Dorival. De imaginar que ele entende o que está acontecendo. Entende o que ele está fazendo e sabe o que está acontecendo. Então, assim, Dorival, tudo contigo. O Corinthians precisa melhorar. Tem algumas situações que vão depender de reforços, realmente, mas até lá não tem muito o que fazer. Tem mais 4 jogos até a pausa para o Mundial, que aí eu acho que o Corinthians, como outras equipes, vai ter tempo para treinar, para trabalhar esse elenco e tudo mais. E aí a gente pode entender
né? E até cobrar mais do Dorival. Nesse momento ele merece crítica e tal, porque ele tá mexendo muito no time. Mas é o que eu falei pra vocês. Ele visivelmente identificou algo físico no elenco que vinha da comissão técnica do Ramon e que a preparação física dele chegou lá e disse assim: caraca, os caras estão num déficit muito grande. Ou esticaram a corda no Paulista e tá estourando agora, que é muito comum acontecer, tá? De esticar a corda no campeonato estadual para ganhar o estadual e aí depois dar aquela afrouxada e aí a coisa demora a engrenar de novo. Pode ser isso que esteja acontecendo. Mas o Dorival entendeu esse diagnóstico físico e tá rodando mais o elenco. E rodando mais o elenco, você perde qualidade. Não tem como. O Corinthians não tem um elenco de ter 2 jogadores da mesma função como o Flamengo tem. O Corinthians não tem. Então é natural que você perca a qualidade. Então, assim, tem que contratar, mas tem que encarar melhor cada jogo. Acho que o Corinthians está escolhendo algumas partidas, os jogadores estão escolhendo algumas divididas, e aí não dá, né? Não dá. Tudo passa a ser importante a partir de agora, no momento em que o Corinthians está vivendo essa situação delicada. Então, tem que resolver. E aí, o que vocês acharam do jogo, da cavadinha do Memphis, das trocas do Dorival, da perspectiva daqui pra frente? Eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!